Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Olá, Alexia. Oi, Foster. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo. Muito bom estar falando português depois de um intensivão de espanhol e inglês. Sim, gente, realmente eu estou sofrendo pra caramba. E queria falar uma coisa mais forte. Não precisa. Não podemos chegar a esse ponto. Sim. Mas acho que todo mundo vai entender. Sim, mas... Na verdade, é difícil. Tipo, 2 idiomas na mente é uma coisa, mas 3, você já... Eu estou sofrendo, pelo menos. Eu também. Eu ia ter uma aula de francês ontem. Tive que te marcar por falta de tempo, mas eu só fiquei imaginando o meu roteirinho, né? É. Do que eu ia falar com o professor e tal. E nada saía em francês, era tudo em espanhol. Olha isso, que minha namorada está fazendo... Está aqui em Buenos Aires, estamos aqui em Buenos Aires, não sei se no último episódio já... Eu também não sei, não lembro se a gente falou. Bom, agora a gente está em Buenos Aires e estamos falando espanhol todos os dias, por las calles. E também falamos português entre a gente também, Não inglês. tanto hoje em dia mais, porque você se confunde muito com espanhol. Sim. Tá sendo mais espanhol e inglês mesmo. Sim, às vezes a Alex está colocando um pouco de francês lá. Só comigo mesmo, porque eu não falo com você. Salut. Bonjour. Mas Como exatamente sobre isso que a gente vai falar, porque eu comecei minhas aulas de espanhol faz pouco tempo, né? Eu nunca tive aula de espanhol. E eu tava aprendendo o básico, por mais que eu já consiga falar e as pessoas me entenderem com o meu portunhol, eu tava aprendendo o básico. Eu acho que é um caso bem curioso com todos os brasileiros que estão aprendendo espanhol, porque a maioria das pessoas vão te entender, né? Porque o português e o espanhol são línguas parecidas, vamos. Né? Sim. Dá para entender se você está falando devagarinho, mas para realmente falar espanhol e falar bem é outra coisa, não é? É outra coisa. E aí eu percebi que eu pulei já o nível das introduções, né? Do oi, tudo bem? Do olá, como estás? Porque isso já estava dentro de mim. Então eu já fui para um outro nível. E aí eu fiquei pensando nas pessoas que estão escutando a gente. Que a gente já está num outro nível de português, a gente está muito avançado. Mas às vezes o básico faz falta. Por exemplo, aqui na Argentina é olá, como estás vos? Que é como você está. O vos eu não sabia que existia. Sim. Então é diferente. Então Sim. se você for para Portugal, vai ser diferente do Brasil. Mas como a gente está falando de Brasil e da diferença dos estados, isso não difere tanto, ainda bem. Sim, exatamente. Sim, é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas já sabem, mas eu dou aula de inglês, eu sou professor de inglês, e eu sempre dou muita importância Sim.
nas primeiras impressões, né? Em como se apresentar, porque é a primeira coisa que uma pessoa vai pensar sobre você. E se você pode fazer essa apresentação com muita facilidade, a probabilidade que você vai fazer amizades, etc., é muito mais alta. Não você acha? E é aquela expressão, a primeira impressão é que fica. Exatamente. Sim. Bom, Foster, você chegando no Brasil a primeira vez. Primeira vez de todas. Você sabendo um pouco de português, como é que foi? Cheguei no aeroporto, falou com um policial federal, tudo certo, né? Boa pergunta. Bom, deixa eu pensar. Para ser bem sincero, não lembro do aeroporto. Mas normalmente o que eles perguntam? Bom dia. Por que você está aqui? Você está aqui de... Por que você está aqui? Quanto tempo você vai ficar aqui? Talvez te perguntem onde você vai ficar. Caraca, Buenos Aires é uma cidade barulhenta para que ser... Caramba. Tá. São coisas normais. Sim, Isso mas você pode você decorar. está falando mais coisas de... Isso você pode decorar e responder ou em inglês ou em português, que você não vai ter o menor problema. Mas aí você saiu da Polícia Federal e você foi direto para os táxis, ou Uber, ou coisa parecida. Sim. E no Rio, eu vou falar sobre o Rio, né? Não vou falar sobre o restante dos estados. Nem todo mundo sabe falar inglês. Então você tem que saber... Sim, eu diria que é 80%, né? Depois da Copa e das Olimpíadas, até que melhorou um pouco. As pessoas, quem presta serviço já sabe falar Hi, how are you? Where are we going? Tipo, só isso, mas não levar uma conversa. Mas depende da idade da pessoa também. Depende de da tudo. geração. Mas o que você quer saber? Porque Bom, você está falando de aeroporto, de taxistas. Porque assim que as pessoas chegam... sobre apresentações. Não, é porque assim que as pessoas chegam é a primeira dúvida. Por exemplo, eu não sei idioma, como é que eu vou conseguir me virar? O que eu devo falar? Então, é mais ou menos isso. Oi, tudo bem? Como vai? Você pode me levar para... E assim vai. Então, eu tenho 2 dicas. Você quer saber? Quero. Tá. Minha primeira dica seria só repetir. Se alguém falar alguma coisa para você, como de apresentação, é só repetir. Então, se alguém te falar tudo bom, fala, e aí, tudo bom? E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Porque você devolve a pergunta. E aí, beleza? Beleza? E aí? Isso ajuda muito. Sim. É um bom jeito para fingir que você sabe muito mais português que você realmente sabe. Outra dica como que é? A palavra tá. Tá é tipo, okay, I understand you. I am continuing in the conversation, right? Então, eu percebi quando eu falava tá muito, tipo... Você ainda usa muito tá, você sabia disso? Que? Você ainda usa muito tá aqui no podcast. Sim. Muito. Você também. Sim. Sim. Mas tanto faz se você não está entendendo tudo, pode falar tá bom, tá. E a pessoa sempre acha que você está entendendo. Ou então o aham, Sim. E pronto. Sim, tá bom. Bom, eu tenho uma pergunta para você, Alex. Fala. Você pode explicar a diferença entre tudo bem e tudo bom? Não tem. Sim. Porque... Oi, tudo bem? É a mesma coisa do que oi, tudo bom? Sim. O que a gente sempre aprende nas escolas de português, que não tem muitas, mas é que se alguém te falar tudo bem, você responde com tudo bom. Mas na minha experiência, eu acho que isso é só uma coisa... Sinceramente, eu nem sei de onde vem essa regra. Então oi, tudo bem? Tudo e com você. Ou então, oi, tudo bom? Tudo e com você. Sim, mas Acabou. É uma coisa, tipo... Eu acho que é uma coisa que demonstra muita a espontaneidade do brasileiro. Porque pode fazer com muita variedade. Tipo,
E aí, tudo bom? E aí, cara, tudo bom? De você? Tudo bom com você? Tá tudo de bom aí? Não, aí você já exagerou. Estou exagerando um pouco. Mas é uma coisa que você pode brincar com as palavras um pouco. Sim, o bom do português é que você tem várias palavras com os mesmos significados que você pode usar em diferentes situações. É, Então, por exemplo, cara, parça, parceiro, brother. todas são palavras Tudo para isso é pra mesma dude, coisa. man. E aí, cara? E parceiro? É. E mané? Mas, por exemplo, bom, mais uma pergunta. Pode? Claro. A palavra beleza, Uhum. que a tradução literal seria beauty. Sim. Mas eu sempre escuto. E aí, beleza? E aí, Quer tudo dizer bem? o quê? E aí, tudo bem? E aí, tá tudo beleza com você? E aí, tá tudo bem com você? E O aí, pai belé? da minha melhor amiga, o apelido dele é Zé Beleza. É. Então Zé, tudo bem, entendeu? Tipo, que ele é uma pessoa muito É. boa. E às vezes nem tem. E aí? É só beleza? É. E pode repetir beleza. Beleza, cara. E quando eu estou falando com gringos, americanos, qualquer pessoa que está tentando aprender português, você pode pensar como a gente faz em inglês também, porque é bem parecido. Tipo, what's up? Nothing, what's up? Or, how's it going? Good, how's it going? É muito de repetir, de brincar com as palavras. E né? aí também tem. E aí, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, cara. Tranquilão. É. Tranquilaço. Tranquilo também. Você tá tranquilo ou tranquila, ou seja, você tá calma, você tá na paz, então. Chill. E aí, tranquilo? Quer É. dizer, tá tudo bem? Você tá É. de boa? Tranquilo é tipo... É a mesma Está bem. coisa com diferentes formas. Então, o que é interessante é porque diferentes grupos de pessoas usam os diferentes significados. Então, se você for Óbvio. uma pessoa mais formal, você vai falar, como vai você? Se você for uma pessoa, entre aspas, normal, você vai falar, ei, tudo bem? Se você for um surfista, você vai falar, qual é, meu irmão, beleza? Exatamente. Porque nos livros didáticos sempre tem tipo, como o senhor vai? E às vezes quando eu dou aula de português, sempre é tipo, e aí, tudo bom, cara? E eles me respondem com, bem, como você vai bem também? Mas não, cara, é tipo, você vai no ritmo. Ontem eu tava falando com um dos nossos ouvintes, Ryan, Fala aí, Ryan. e a gente tava falando sobre a diferença, né, de línguas e como para ele o português é muito mais difícil do que o espanhol. Então, se tiver alguém que já saiba falar espanhol aqui, Sim, vai eu saber concordo. a diferença, que o português tem muito mais sons diferentes do que o espanhol. Então, as aliás, nossas vogais. eu acho que eu posso falar com certeza que o espanhol normal, tipo neutro, tem 38 sons e o português brasileiro tem 55. Então, realmente, Caraca, nossos vizinhos aqui. muito mais sons do que o normal. Mas isso você também pega na prática. Não vai querer já ficar falando diferentes sons. É normal. Quando você estiver no Brasil, você vai entender. Até porque os sons do Nordeste são diferentes dos sons do Sudeste. Mas se você chegar no Nordeste e falar, e aí, tudo bem? Todo mundo vai te entender. Então, para acabar, Alex, você quer dar um exemplo de, tipo, uma Conversa? sei lá, conversa normal, tipo, a gente está se conhecendo pela primeira vez. Então, a gente se apresenta. Oi, meu nome é Alexia, tudo bem? Oi, tudo bom? Meu nome é Foster. E aí? Tudo tranquilo. O que você está fazendo aqui? Eu estou estudando. É o quê? Estou estudando português. Caraca, que legal. E você escolheu logo o Brasil e não Portugal, por quê? Eu realmente não sei, cara. É que o Brasil é um país sensacional para mim. Que bom. Bom, eu estudei administração, agora eu só trabalho.
Ah, e você mora aqui? Moro em Copacabana. Você é carioca? Sou. Da Gema? Sim, claro. Perfeito. Viu, gente? Posso falar inglês rapidinho? Claro. If you can memorize that one little script, that will make your life so much easier in Brazil. Because I promise when I arrived, I said that 1,000 times, and everyone's like, nossa, cara, o seu português Você tem um português muito bom, né? E foi tipo, não, cara, foi só isso. Mas daí você vai desenvolvendo sua Ou fala. então, por exemplo, quando você quer comprar um suco. Sim. Vai, me pergunta. Tem de laranja, limão e melancia. Ah, então eu estou chegando numa... Você tá chegando no Bebê Lanches. Aliás, é uma dica ótima. E você quer tomar um suco. Você chega e fala como com a pessoa? E aí, tudo bom? Você me vê um suco de laranja, por favor? Pequeno, médio ou grande? Pequeno. Sai um suco de laranja. Saindo suco, açaí. Porque nesses lugares ninguém vai virar e falar, você prefere? Não, é pequeno, médio ou grande. Eles já vão pra... Sim, exatamente. Bom, gente, a gente já falou de apresentações, sucos, conversas básicas, roteiros. Eu acho que é suficiente por hoje, né? Sim. Tá bom, beleza. Então Alexa. tá bom, tchau, gente. Thanks for listening to another episode of Carioca Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Carioca Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot. And we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Carioca Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.